O assunto de hoje não é lá dos mais confortáveis, me dói no peito de lembrar, mas eu já tinha prometido esse vídeo mais de uma vez. Já tinha gente até no meu Instagram dizendo que era clickbait, que eu queria só chamar atenção com esse tema e tal. Mas aconteceu de fato e eu vou contar pra vocês alguns detalhes aqui. Principalmente fazer esse vídeo pra ajudar pessoas a não cometerem alguns dos mesmos erros que eu já cometi no passado. Então, vem comigo. Line 'em up, knock 'em dead for some shits and giggles. Time is up, rock the head, man, give 'em wiggles. Mic me up, tuck this bread until I get the signal. Psych me up, psych. E justamente na intenção de ajudar cada vez mais pessoas a não cometer alguns dos erros que eu já cometi, porque, porra, dói, é pesado, tem gente que desiste quando passa por esse tipo de situação, justamente por isso. Pô, eu encontrei o propósito ajudando pessoas e produzindo conteúdo para as redes sociais, para que através do conhecimento eu consiga disseminar de fato a liberdade para as pessoas, a liberdade das pessoas saberem que são capazes de fazer acontecer e de que, porra, todo mundo tem potencial e as limitações de fato estão só na nossa mente, como eu tinha falado até no vídeo do... eu tava vendendo picolé. E falando nisso, dia 6 de fevereiro, às 20 horas, vai ser uma quinta-feira, eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, vai ser um webinário, uma live, uma super aula, onde eu vou trazer muita coisa relevante pro pessoal, muito conteúdo que eu nunca trouxe até hoje, eu vou trazer quinta-feira que vem, às 20 horas, então você clica aqui no primeiro link da descrição, se inscreve na página e volta aqui pra terminar de assistir o vídeo. E participa da live, porque a live não vai ficar gravada e vai ter muito conteúdo, muito importante nesse dia, então vamos lá. Bom, como já diz aqui no título do vídeo, eu perdi 200 mil reais em 2018, mas como foi que isso aconteceu? Foi com o Açaí do Monstro, que é minha fonte de renda principal, é meu principal negócio, e serve pra galera ver que nem tudo na vida é vitória, e que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, só que uma coisa é certa, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Então eu abri duas lojas do Açaí do Monstro. Uma eu investi 140 mil reais, que foi a loja de Maceió, e outra eu investi metade da loja, 60 mil reais, que foi a loja de Itapuã, que pra galera que me segue no Instagram e conhece Murilo, foi eu e Murilo que abrimos essa loja, 60 mil reais de cada um. E quais foram os meus erros, ao meu ver? O que eu elenco como principais pontos que, se eu tivesse analisado assim da melhor forma possível, eu teria evitado alguns desses prejuízos. Vamos lá. O primeiro deles foi o seguinte: faltou capital de giro. Ponto. Simplesmente. Trabalhar sem capital de giro é uma coisa que a grande maioria das pessoas faz, mas é uma coisa que absolutamente ninguém deveria fazer. Então, as duas lojas eu abri completamente sem capital de giro, porque eu me, assim, sacrifiquei muito para poder fazer esse investimento. As duas lojas eu abri praticamente no mesmo mês, na mesma semana, se eu não me engano, foi bem na mesma época. E eu fiz um investimento grande demais e acabou não sobrando dinheiro para deixar em caixa. Então, o primeiro erro foi a falta do capital de giro. O segundo erro, foram duas lojas que eu fiz um investimento grande demais e um tanto quanto desnecessário, vamos dizer assim. Itapuã, por exemplo, o investimento foi de 120 mil reais, 60 mil de cada. Eu fiz muita coisa na loja de Itapuã, por ser um bairro popular, que era desnecessário eu ter feito. Então assim, tudo que eu me poupei em outras lojas que eu não tinha dinheiro pra fazer, eu fiz nessa, porque eu tinha muito dinheiro. Eu cheguei a comprar uma torneira automática daquelas de shopping. Só no banheiro a gente investiu a gente gastou algo em torno de 15 a 20 mil reais mais ou menos, pra fazer um negócio assim, ultra mega super top. Não tô dizendo que a população de Itapuã não merece, mas não era necessário, sabe? Pra um bairro mais nobre, se fosse na Barra ou em algum lugar do tipo, massa, beleza. É um cliente mais exigente, é um cliente que vai esperando esse tipo de coisa. Mas a minha clientela nesse bairro não era pra tanto, entendeu? Em Maceió, o investimento também foi muito grande. Por quê? Detalhe, 140 mil de Maceió não foi suficiente para terminar a loja. E meu primo lá era meu sócio, então ele precisou fazer o restante do investimento, que foi algo em torno ainda de 60 a 80 mil reais mais ou menos, para poder concluir a loja e para poder começar a trabalhar. Então foi tipo assim, muito investimento, sendo que já tiveram outras lojas que eu já inaugurei investindo muito menos e fui com o tempo reinvestindo cada vez mais. Porém, eu vinha num momento em que, porra, eu tava ganhando muito dinheiro, eu tinha esse dinheiro em mãos, tanto é que a minha sorte foi que eu não fiz nenhuma dívida pra fazer esse investimento. Pô, o investimento foi grande, então
Maceió, por exemplo, a loja ficou assim, um brinco, muito, muito, muito top. Porém, eu tava chegando numa cidade nova, com uma cultura diferente, e eu não tava na melhor das localizações, e muita coisa foi investida assim, que eram coisas, de fato, pra benfeitoria da loja, como por exemplo essa parede aqui, que eu vou colocar aqui na imagem, que só pra levantar essa parede, fazer esse letreiro e tudo, custou 10 mil reais. Então, são custos que poderiam ter sido evitados. Foi a localização que não era a melhor das melhores. Então, foi que houve em Maceió. Vamos lá. Em Maceió não era na melhor das localizações. A cidade lá tem uma cultura, as pessoas têm uma cultura de consumo, aonde a maioria delas quer ir pra praia. E lá era muito longe da praia. Então, tipo assim, as pessoas que moram na praia só ficam na praia. E as pessoas que moram na parte alta geralmente preferem ir pra praia. E eu abri justamente na parte alta. Então, o pessoal da praia eu já não ia ter como cliente. E eu pensava, eu tava assim, com um ego tão grande, achando que o Açaí do Monstro é algo tão foda e tão assim, fora do normal, que eu ia simplesmente chegar e mudar a cultura de uma cidade. Então, isso é assim, um erro grotesco. É você ver que o local tem uma cultura, tem um comportamento e você achar que você vai mudar o comportamento desse local. E isso não existe. Então, a localização lá não era das melhores. A mesma coisa em Itapuã. Itapuã era o seguinte, eu queria abrir uma loja em Itapuã. E foi o ponto que me apareceu. O ponto era um lugar que de noite, onde é meu movimento principalmente, que de noite era muito fraco, muito ruim, ficava deserto. E mesmo assim eu abri lá. Mas o que é que acontece? Quando você abre num ponto em que de noite é muito deserto, as pessoas acabam tendo medo de ir até esse local. Ainda mais quando você não tem muitas vagas de estacionamento. Então as pessoas acabam criando uma objeção, às vezes até muito antes de ir no local. Então, a localização das duas lojas não era boa. O investimento que foi feito nas duas lojas foi alto, sim, demais. Foi coisa que poderia ter sido diminuído, evitado. E essa diferença podia ter sido o primeiro erro, que foi a falta do capital de giro. Então esse dinheiro podia ter sobrado para a gente usar como caixa, como capital de giro. A loja de Maceió, por exemplo, era uma loja muito, muito, muito grande. E uma loja muito grande necessita de muitas pessoas. Por quê? Às vezes você tem uma loja que é pequena e a pessoa que está no caixa consegue ir até a mesa atender, consegue pegar um pedido, levar para o cliente e tal. E lá era tão grande que tinha que ter uma pessoa no caixa, uma pessoa servindo, uma pessoa na cozinha, uma pessoa aqui, uma pessoa ali. E para limpar o espaço dava muito trabalho. Então o custo operacional se tornava alto demais. Apesar de que o aluguel não era assim tão caro pelo tamanho do ponto, mas o custo operacional era alto demais. Além de que a cidade, como ficava longe daqui, a gente tinha que mandar uma quantidade grande de açaí para lá. E a gente mandou uma quantidade grande. E lá tinha uma câmara já para guardar o açaí, que foi parte do investimento também. Só que era um investimento de fato necessário. E aí, nos primeiros dias, a câmara deu um problema e a gente perdeu quase que 10 mil reais em produto. A gente tinha uma expectativa de faturar X e faturava bem menos. Só que a gente mandou uma quantidade de produto, tipo, muito, muito, muito grande. Perdeu esse produto, como eu falei. E tudo isso acabou fazendo com que a loja começasse já a trabalhar no negativo. E isso é uma coisa muito ruim. É por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam se eu recomendo que elas peguem empréstimo, ou, enfim, com banco ou com quem seja. Eu nunca recomendo. Eu recomendo que você comece pequeno e vá crescendo aos poucos, porque comigo foi assim no início. Aí imagine que eu vou montar uma loja desse porte e eu pego todo o dinheiro emprestado para poder montar a loja. O que é que ia acontecer? Eu ia me fuder. Simplesmente isso. Então assim, não foram tantos os fatores, mas os fatores foram muito fortes, entendeu? Então tipo assim, você investir muito num local que não é o mais estratégico, não é o melhor da região, não é o melhor da cidade, não é o melhor do bairro, você não vai faturar o que você espera para poder cobrir todo o custo operacional e também para ter o retorno do seu investimento, porque todo mundo que investe em alguma coisa quer ter um retorno, quer ganhar dinheiro. Então, esses foram os meus principais erros. Sinceramente, eu não tenho problema em falar sobre isso. Me dói, assim, de lembrar e tal do prejuízo que eu tive. Mas não ferem nada no meu ego eu tenho que falar sobre isso, porque fecha a loja de tudo quanto é negócio, do McDonald's, da Subway, já fechou o WhatsApp do Flávio Augusto, várias e várias e várias. Então, assim, isso é normal para qualquer negócio. Todo grande empresário de verdade já tomou alguma ré grande, já perdeu dinheiro. Depois que isso tudo aconteceu e que eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais, eu trouxe isso comigo como um propósito de fato, porque tudo que eu passei, eu não quero que ninguém passe. E eu quero transmitir para as pessoas esse know-how que eu tenho de quem já passou por isso e de quem já teve muitas e muitas e muitas glórias, porque aqui eu tô falando sobre o dinheiro que eu perdi, mas eu perdi porque eu ganhei. Então eu tinha esse dinheiro. Então se eu fiz esse investimento era porque eu ganhei esse dinheiro anteriormente. Então não tô aqui para me vitimizar, para chorar, nem nada do tipo, até porque eu ganhei esse dinheiro e vivo do Açaí do Monstro até hoje. Tô aqui, tô vivendo,
vivendo, tô tocando os negócios e as coisas continuam acontecendo. Então, porra, faz falta pra caralho. Faz muita falta. Muita falta. Mas é a vida, são os aprendizados. Muitas vezes, se eu tivesse tido um mentor, se eu tivesse um curso pra eu ter comprado de 200, 300, 500, R$1.000, o que custaria eu pagar um curso de R$3.000 pra aprender coisas que não me fizessem cometer esse tipo de erro, que me fizeram perder R$200.000? Imagine, o que custaria eu pagar R$5.000 por isso? Então, eu não tinha a cultura do conhecimento nessa época, eu não acompanhava pessoas, eu não tinha um networking apurado pra quando o assunto é conhecimento, e foi isso aí que aconteceu. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo que, porra, tá passando por dificuldades, que tá pensando em montar um negócio, que tá querendo dar um passo grande demais, um passo maior que a perna. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações e não se esquece de se inscrever pro evento aqui no primeiro link da descrição. Valeu, tamo junto e seja monstro.